Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, nos diz assim o texto sagrado: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Versículo 5: De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Existe no meio teológico um debate, não muito acalorado, mas existe um debate a respeito do que seria esse espinho na carne, a respeito do qual Paulo disse que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Será que quando Paulo disse mensageiro de Satanás, ele estava de fato se referindo a um demônio? Será que quando Paulo disse esbofetear, ele estava sendo literal e sentia na carne um tapa literal? Ou será que isso era uma ilustração? De uma forma ou de outra, uma coisa é certa: Paulo menciona essa fraqueza no versículo 10, numa lista onde também se encontram injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo. E nenhum de nós sentimos, naturalmente falando, alegria ao sermos injuriados, ao passarmos necessidades, ao sermos perseguidos, ao nos sentirmos angustiados. Portanto, ainda que quando passamos essas coisas por amor de Cristo, aqueles que têm essa maturidade espiritual sintam alegria, a verdade é que naturalmente essas coisas nós as vemos como coisas ruins, não é verdade? Como males. Portanto, independente do que seja o espinho na carne, independente do que ele seja, sabemos que aos olhos humanos, com certeza era algo mal. Se não fosse algo mal, se não fosse algo que estivesse incomodando Paulo, ele não teria rogado ao Senhor 3 vezes que o livrasse daquele espinho na carne. Mas ele fez essa oração por 3 vezes. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta,
Em outras palavras, eu não vou retirar esse espinho da sua carne. O mal vai continuar. O mal aos olhos humanos, eu repito. Aos olhos humanos. No entanto, quando Paulo recebeu essa resposta do Senhor, a minha graça te basta, e mais, o Senhor ainda acrescentou o porquê que a sua graça lhe bastava, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo se alegrou, e por isso concluiu aqui dizendo que por essa razão, por entender que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza, é que ele então sentia até prazer nisto. Ele passou a sentir prazer naquilo em que antes ele se sentia incomodado a ponto de ter rogado ao Senhor por 3 vezes que aquele mal saísse da sua vida. Certamente era algo incômodo. Eu sei que você naturalmente certamente já teve uma farpa na sua mão, não é verdade? E que incômodo, geralmente é no dedo, quando a gente segura uma tábua, né? E a farpinha entra ali, e que incômodo que é, não é, irmãos? Então eu penso que Paulo usou aqui a ilustração do espinho na carne para dizer, é algo que está me incomodando, algo que me incomoda. E é bem verdade que ao longo da nossa vida, alguns espinhos entram na nossa carne. Podem ser muitas coisas. A questão é, devemos orar para que esses espinhos saiam? Paulo orou. Vamos ver isso aqui mais acuradamente. Porque, irmãos, o mal, o espinho, vamos chamar esse espinho de o mal, ele pode ter pelo menos 3 origens. 3 origens. Nós sabemos que o mal é algo corriqueiro na nossa vida. É algo, queridos, tão normal de nos acontecer, que quando o Senhor Jesus nos ensinou que não andássemos ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, Ele conclui esse trecho do Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 33, dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos abrir um parêntese aqui, ele não disse todas as coisas, ele disse todas estas coisas, ou seja, o que comer, o que vestir, tá? Todas estas coisas vos serão acrescentadas, se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E ele completa, o Senhor dizendo, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o que é a ansiedade? A preocupação com o amanhã. Só que o amanhã não existe, assim como também não existe o ontem. Só existe o agora, irmãos. Só existe o agora. O amanhã não existe ainda. O ontem não existe mais, só existe o agora. Então o Senhor está nos ensinando a viver o hoje, o momento presente. Não temos que nos preocupar nem com o daqui a pouco. Vamos viver o agora. E é um grande exercício nós fazermos isso, não é verdade? Especialmente nesse mundo que nós vivemos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E aí o Senhor completa, basta a cada dia o seu mal. Uau! Para muitos é um balde de água fria, esse finalzinho. Eu já vi muitos terminarem esse texto sem mencionar a última frase, porque parece que ela acaba tirando o brilho do restante do ensinamento. Mas não, irmãos, o problema é que nós enxergamos o mal com uma ótica errada. Colocamos uma lente carnal, mundana, e vemos o mal como algo contrário à vontade de Deus, nos esquecendo de que Deus tem o controle de todo o universo.
de que Satanás não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Por isso que o livro de Jó está no meio da Bíblia Sagrada, para que nós não esqueçamos disso. Não esqueçamos de que não há um cabo de guerra e uma disputa entre Deus e o diabo. Isso não existe. Satanás é submisso a Deus. Então por que Deus permite o mal? Eu já preguei sobre isso aqui. A razão do sofrimento. Eu já disse aqui que se não houvesse sofrimento, todos nós seríamos ateus. Exatamente isso. Todos nós seríamos ateus. Se não houvesse sofrimento, todos nós seríamos egoístas. Não exercitaríamos o amor ao próximo, porque o sofrimento do próximo nos leva a exercitar o amor. E quando nós sofremos, isso nos leva a exercitarmos a fé. Então hoje, nessa mensagem, vamos falar um pouquinho do nosso sofrimento, do nosso espinho na carne, do mal que nos aflige a cada dia. Pode ser uma série de coisas. Agora, o mal, via de regra, ele tem 3 origens possíveis. Muito bem, a primeira delas, eu diria que o mal pode ser uma colheita natural. Uma colheita natural. Como assim? Eu vou usar alguns exemplos aqui. Alguns deles em Provérbios, tá? Por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículo 10, nos declara o seguinte, versículos 10 e 11, Provérbios 6, versículos 10 e 11. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, aquele que é preguiçoso será, com certeza, uma pessoa que passará necessidades, porque não quer trabalhar. E porque não quer trabalhar, ele vai colher o que ele está plantando. Quem semeia vento, colhe tempestade. Você sabia que isso é bíblico? Isso é bíblico, não me lembro agora exatamente o versículo, mas esse ditado popular nasceu da palavra de Deus. Quem semeia vento vai colher o quê? Tempestade. Quem não quer trabalhar, não quer se esforçar, vai passar necessidade. Não estou dizendo que toda necessidade seja fruto de preguiça, não. Sabemos que há pessoas muito trabalhadoras que de vez em quando passam por necessidades. Isso é normal, irmãos. Agora, é evidente que o preguiçoso, ele vai ter consequências visíveis na sua vida. E o interessante é que isso é um problema tão sério que essas mesmas palavras de Provérbios 6, versículo 10 e 11, se repetem no capítulo 24 de Provérbios, versículos 33 e 34, as mesmas palavras. E nós temos muitos outros versículos também em Provérbios, advertindo a respeito do perigo da preguiça, do perigo de não querer trabalhar, de querer ficar na aba dos outros, às vezes do papai, da mamãe, que não quer trabalhar, não quer estudar. E se o papai e a mamãe morrer de uma hora para outra? Isso pode acontecer. Então, por exemplo, Provérbios 12, 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. De vez em quando a gente vê, né, jovens aí na rua, horário comercial, poderiam estar trabalhando, mas estão reunidos com outros jovens, jogando conversa fora, com certeza maquinando coisas diabólicas. E as más companhias, como diz a palavra de Deus, corrompem os bons costumes. Então, se você andar com preguiçosos, você será preguiçoso e será pobre. Quando eu digo pobre, eu não digo como algo pejorativo. Pobreza não é pecado, pobreza não é maldição. Agora, a miséria sim. Eu estou mais me referindo a isso. Amém, queridos?
Importante você entender isso. E as pessoas preguiçosas mendigam o pão. Mendigam o pão. Mas o justo não mendigará o pão. O que trabalha não mendigará o pão. O que quer trabalhar, irmãos, ele não fica parado, não fica. Porque ele não recusa nada. Nem capinar um quintal ele recusa. Porque ele quer trabalhar. Agora, o que quer escolher emprego, aí é diferente. Esse vai colher o que está plantando. Então, esse mal, o mal financeiro, às vezes é consequência de alguém que não quer estudar, que não quer investir na sua profissão, que não quer crescer no seu emprego, perdendo oportunidades e sofrendo as consequências financeiras disso. Outro exemplo nós encontramos em Provérbios capítulo 26, versículo 17. Eu diria que esse é o exemplo do intrometido e do fofoqueiro. Pessoas que se intrometem na vida dos outros. Pessoas que fazem fofoca sobre os outros. Sabe, o Senhor ele foi bem claro em nos ensinar o seguinte: se o teu irmão pecar, vai até ele, repreende o teu irmão, claro, com amor, com mansidão, mas o repreenda. Não é para você falar do pecado do seu irmão para os outros, compreendem? Porque isso não agrada a Deus. Não agrada. Olha o que acontece com o intrometido e com o fofoqueiro. Com quem se mete onde não é chamado. Provérbios 26, 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Nem experimente fazer isso. Não experimente pegar um cão pelas orelhas. Mesmo se for o seu cão de estimação, tá? Os cães não gostam disso. Ele vai te morder. Você vai sair machucado disso aí. Então a palavra é bem clara aqui, que nós não devemos nos meter em questão alheia. Daí às vezes a pessoa está sendo perseguida. Por quê? Porque ela procurou isso. Ela está se intrometendo com o vizinho, com um colega de trabalho, e depois vem pedir oração, né? Mas é algo que ela mesma procurou. Outro exemplo, o exemplo de quem toma decisões precipitadas, irmãos, precipitadas. É claro que eu não sou um guru, tá, irmãos? Não sou um guru. No entanto, se você tem que tomar uma decisão importante na sua vida e você tem um pastor, não seria razoável você perguntar ao seu pastor o que ele acha? Porque, amados, veja bem, o que diz a palavra de Deus? O livro de Provérbios fala muito sobre isso. Provérbios 15, versículo 22, por exemplo. Por exemplo, tem várias passagens, eu vou mencionar apenas essa de Provérbios. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Agora é claro que eu tenho que procurar bons conselheiros. Em primeiro lugar, eu não devo procurar pessoas que não são cristãs, que não temem a Deus, que não seguem a Cristo, que não conhecem sua palavra. Eu não devo pedir conselhos a pessoas assim. E existem pessoas que se dizem evangélicas que não temem a Deus, não dão bom fruto. E você vai justamente pedir conselho para alguém que não dá bom fruto? Isso vai terminar bem? No mínimo, essa pessoa vai fazer fofoca das suas intenções, porque não é temente a Deus. Então, se você tem um pastor, você tem que tomar uma decisão importante, peça pelo menos que o seu pastor te ajude em oração. Eu não estou querendo saber da sua vida, mas eu estou aqui para isso, entenderam? Anos e anos de meditação na palavra de Deus, de oração, de uma vida integralmente dedicada a isso, pode ser que te ajude em alguma coisa. Só que também eu já descobri algo interessante.
Muitos que me pedem conselho, me pedem apenas por desencargo de consciência, para ver se eu vou concordar com aquilo que eles já tinham decidido. Eles não me dizem, já decidi, mas eles me pedem conselho e no dia seguinte fazem exatamente o contrário do que eu aconselhei. Então pediu conselho para quê? Porque talvez pensaram, ele vai concordar comigo, ele vai dizer o que eu quero ouvir, e se não der certo eu vou dizer, a culpa é sua, pastor. Mas graças a Deus, eu nunca dei nenhum conselho que alguém pudesse dizer que não foi de Deus. Nunca. Então, irmãos, porque os conselhos que eu dou são baseados no quê? No que eu acho? Não, amados. São baseados na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Como é que Davi se aconselhava? Vejam comigo, por exemplo, no Salmo 119, versículo 23, se você quiser abrir sua Bíblia. Salmo 119, versículos 23 e 24. Davi diz assim: príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A palavra de Deus é o nosso melhor conselheiro, irmãos. Os exemplos bíblicos que o próprio Paulo disse que foram escritos, que foram registrados nos anais da eternidade, porque a palavra de Deus jamais passará, para que nos sirvam de exemplo. Então, se eu encontro na Bíblia alguém fazendo algo que o final é trágico, eu não vou fazer a mesma coisa. Estão compreendendo, irmãos? Então, em primeiro lugar, o mal, ele pode ser uma colheita natural das minhas decisões erradas. Por exemplo, é muito bom que nós tenhamos um carro, mas na hora certa. O que adianta, por exemplo, você ter um carro e não ter dinheiro para pôr gasolina no carro? Ou não conseguir pagar o IPVA do carro? Ou você não ter carteira de motorista e começar a andar aí com o carro sem poder? E depois ainda vem querer dar testemunho. Eu estou há 3 anos com esse carro sem carteira e a polícia nunca me parou. Isso é testemunho que se dê? Pois uma vez eu estava no ônibus e ouvi 2 irmãos em Cristo conversando, e um deles disse, aí o ônibus estava passando por uma blitz, estava aquela fila de carros, e aí o irmão disse assim, meu amado, eu não me lembro quantos anos, era isso mais ou menos, 2, 3 anos, meu amado, o meu carro está com o IPVA atrasado 5 anos, só que já tem mais de 2 anos que não me param numa blitz. Isso é testemunho que se dê? Glória a Deus! O testemunho é pagar o IPVA, não é? É andar corretamente. Esse é o testemunho. Então, muitas vezes nossos males decorrem das nossas decisões erradas. Comprar uma casa própria. Minha casa, minha vida. A minha vida não é a minha casa, eu não sei se é a sua. A minha vida é o Senhor Jesus, né? Se eu tiver uma casa, amém. Se não tiver, amém. Então, tudo na hora certa, irmãos. Ore, peça direção ao Senhor, consulte a palavra. Agora, cuidado também com a bibliomancia, né? O que vem a ser isso? São aqueles irmãos, né? E eu não vou dizer que eu também já não fiz isso não, tá? Mas são aqueles irmãos que, Senhor, me responde. Aí abre a palavra, aqui, o Senhor acabou de falar comigo, né? Cuidado com isso, cuidado. É claro que Deus pode falar assim também, pode também falar assim. Não vou dizer que não possa, porque já aconteceu comigo várias vezes. Não que eu tenha dito, Senhor, fale comigo, mas eu também já fiz isso. Mas geralmente eu abro a palavra para procurar um texto e de repente os meus olhos se deparam com um versículo que era exatamente aquilo que Deus queria falar comigo. É maravilhoso, não é verdade? Sei que já aconteceu com muitos aqui. Então,
Antes de tomar uma decisão, peça direção a Deus, porque pode ser que o nosso espinho na carne seja meramente a consequência de decisões erradas da nossa vida. E ficamos querendo depois culpar Deus, culpar a igreja, culpar o pastor, das nossas próprias decisões erradas. Podíamos ainda, irmãos, aqui citar outros exemplos, o tempo não permite, tais como o descuido com a saúde. Posso dar o exemplo, pastor Sandro? Pastor Sandro recentemente teve uma pneumonia, vocês devem se lembrar disso, e ele mesmo nos contou que essa pneumonia foi porque estava naquele calor de verão aqui do Rio de Janeiro, e entrou no carro, suando, e entrou no carro no ar-condicionado no máximo. Não podia dar outra coisa. Camisa suada, né, pastor? Toda molhada, no ar-condicionado, não dá certo. Resultado, uma pneumonia. Teve diabo nisso? Não. Foi uma coisa natural. Foi uma consequência de um descuido. Nós podemos ter descuidos com a saúde. Se ficarmos comendo coisas que não se devem comer, nós teremos problemas de saúde, vocês sabem disso. Não sou médico, então não vou ficar aqui relatando, né, quais alimentos e o que vai acontecer, mas nós sabemos disso. Se não fizermos exercícios, né, se tivermos uma vida sedentária, se não caminharmos, se ficarmos o dia todo sentados, isso vai trazer consequências ruins, negativas. E aí depois trazemos o pedido de oração para a igreja, né? Podemos até orar, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que mudar a semente, porque senão a colheita vai continuar sendo a doença. Então começa a semear bons hábitos, hábitos saudáveis na sua vida, para que você possa colher uma saúde mais plena. A infração de leis também, mesma coisa. Chega uma multa de trânsito, você vai culpar Deus? Vai dizer que foi o diabo? Foi a sua desatenção, né? Foi a sua desatenção. Tem um ditado aqui que diz, eu já vi, adesivo em alguns carros escrito assim, aqui na Redondeza: se você quer cair num buraco, visite São Gonçalo. Se você quer levar uma multa, visite Niterói, né? E é verdade, as multas que eu já levei são de Niterói. Ali é complicado, irmão. Se você não estiver muito atento nas placas ali, a multa na certa. Semáforos com radar, tome cuidado, né? Então, nós às vezes estamos apenas colhendo aquilo que nós mesmos naturalmente estamos semeando. Então, em primeiro lugar, o mal pode ser a consequência de uma colheita natural. Mas o mal também pode ser o resultado, a consequência de uma colheita espiritual. Como assim? Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, disse assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Na versão Almeida Revista Atualizada, é traduzido como: não erreis, de Deus não se zomba. Continuando: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Do que Paulo está falando aqui? De pecado e vida em santidade. Se você escolher o pecado, você vai colher o que você está plantando nesse pecado. E o que a palavra de Deus diz a respeito do pecado em Romanos 6:23? Que o salário do pecado é a morte. É a morte. Se nós semearmos na carne, se vivermos segundo a carne, morreremos. E eu não me refiro apenas à morte e condenação eterna. Eu me refiro a uma vida sem Deus.
há uma vida sem paz, há uma vida sem alegria, há uma vida sem amor. E não há nada pior do que isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua salvação, perder a alegria da salvação, perder a paz de espírito, não ter mais amor, não ter mais brilho no olhar, não ter mais as virtudes do Espírito Santo? E se nós semeamos na carne, se vivemos na carne, colheremos o mal, irmãos, colheremos o mal. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são consequência dos nossos pecados. Por exemplo, o Senhor Jesus disse àquele homem que estava... são tantas curas que o Senhor fez. Como é mesmo o nome? Me ajudem. Aquele homem que ninguém levava ele para descer o poço. Tanque de Betesda, esse era o nome que eu queria lembrar. Aquele homem que foi curado junto ao tanque de Betesda. Obrigado, pastor Sandro. Eu sempre olho para o pastor Sandro nessas horas. Ou para minha esposa também, né? São os dicionários bíblicos aqui para eu recorrer. E no tanque de Betesda, o Senhor cura aquele homem e depois encontra com ele novamente. E ao encontrar com ele novamente, o Senhor dá uma advertência para ele. Vocês se lembram? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Coisa pior. O que poderia ser ainda pior, irmãos? Aquele homem estava anos sem poder caminhar, coxo, junto ao tanque de Betesda. E o Senhor disse: se você tornar a pecar, ou seja, praticar o pecado, coisa pior vai te acontecer. Ou seja, aquele homem estava naquela situação como consequência de pecado. Então o pecado traz consequências? Claro que sim. As consequências não são apenas após a morte do corpo. Essa é a pior de todas, né? A perdição da alma para toda a eternidade. Mas as consequências começam agora. Agora. E pode ser uma série de coisas, irmãos. Uma série de coisas. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Paulo também disse que o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E esta vida eterna significa vida em plenitude, vida de verdade, vida de verdade. Ainda que você não seja rico materialmente falando, que a grande verdade é que os ricos que eu conheço, eu não vejo neles felicidade, irmãos. Mas eu conheço muitos pobres felizes, porque têm a maior riqueza que é Cristo. Portanto, se nós semeamos no Espírito, do Espírito ceifaremos isso. Alegria, paz, verdadeira felicidade que é Cristo, irmãos. Agora, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então é andarmos nele, permanecermos em Cristo, para que tenhamos vida, e como Ele mesmo prometeu, vida em abundância. Em abundância. E em terceiro lugar, e último, o mal pode ser uma investida maligna também. Então, recapitulando, o mal pode ser uma colheita natural de nossos maus hábitos, más atitudes, más decisões. Em segundo lugar, o mal pode ser uma colheita espiritual, mas o mal também pode ser, e nesse caso da colheita espiritual, por conta de pecados praticados que trazem consequências. Mas o mal também pode ser uma investida maligna. Mesmo que nós não estejamos em pecado, mesmo que nós não tenhamos tomado decisões erradas, sabemos que temos uma oposição espiritual, que há pessoas que nos detestam só porque nós somos cristãos. Só por isso. Ontem mesmo eu escutei o áudio de um irmão que disse que no seu trabalho ele é perseguido
por uma pessoa só porque ele é cristão, que ele é um excelente funcionário, mas há uma pessoa superior a ele no trabalho que o persegue só porque o brilho dele incomoda, a alegria, a paz dele incomoda. E de vez em quando sabemos que há pessoas que nos invejam, que lançam palavras negativas contra nós e fazem até obras de feitiçaria, dando oferendas a demônios para que sejamos prejudicados. No entanto, ainda que isso aconteça, ainda que façam essas coisas, daqui a pouco eu quero dizer como podemos nos proteger disso. A prova de que o mal pode ser uma investida maligna está em relatos bíblicos. Eu vou usar 2 aqui nos evangelhos, que são bem explícitos, e nos evangelhos propositalmente, porque dizem respeito ao próprio Senhor Jesus. Palavras dele. Então, por exemplo, em Lucas capítulo 13, no versículo 10 em diante, está dito o seguinte: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja que o texto não diz apenas que tinha uma enfermidade. Tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vindes para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não depreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber, não desprende, perdão, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Louvado seja o Senhor. Então o próprio Cristo aqui declarou que a enfermidade daquela mulher era uma investida satânica contra a vida dela. Temos também outro caso, entre outros, em Mateus capítulo 9, versículo 32, que diz assim o texto: e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e, expulso o demônio, falou o mudo. Ou seja, a mudez daquele homem era consequência de um demônio. Certa vez me chamaram, já tem mais de 10 anos atrás, para orar por uma irmã que tinha ficado, irmã não era cristã, orar por uma senhora que tinha ficado muda. E eu achei aquilo incrível. Eu falei: meu Deus, mas ela é tão faladeira, ficou muda. E chegando lá, manifestou o demônio, era demônio. O demônio saiu, a mulher falou. Então, nem tudo é remédio, nem tudo é médico. Existem também investidas satânicas, demoníacas. E nós precisamos ter o discernimento de espírito, é um dom de Deus, para identificarmos se o mal é de origem espiritual ou de origem natural. O espinho na nossa carne, qual a sua origem? Vejam que interessante. Paulo orou por 3 vezes. 3 vezes. Eu estou aqui agora conjecturando. Será que essas 3 vezes não foi cada uma delas abordando um desses ângulos da origem do mal? Senhor, eu tomei alguma decisão errada. Aí depois Paulo ora de novo: Senhor, eu estou em algum pecado, eu estou cometendo algum pecado.
e por isso esse mal está me afligindo. Ou então, Senhor, o Senhor já me mostrou que eu não cometi nenhum pecado que causasse isso, que eu não tomei nenhuma decisão errada, então isso é uma investida satânica diretamente contra mim. Então me livra disso, Senhor. Por 3 vezes Paulo orou. E eu estou aqui só conjecturando, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que tenha acontecido exatamente isso. Mas a resposta de Deus para Paulo revela o quê? Que Deus pode permitir o mal. E eu digo, irmãos, que Deus ele permite sim o mal, porque não há nada que aconteça sem a permissão de Deus, irmãos. Nada. Então Deus permite o mal com um propósito, para que o poder dele seja em nós aperfeiçoados. Como assim, pastor? Vamos analisar então. Se o mal é uma colheita natural, uma colheita dos meus maus hábitos, o que eu preciso fazer? Me corrigir nisso. Ter bons hábitos. E eu pergunto a você, Jesus tinha bons hábitos ou maus hábitos? É claro que os hábitos de Jesus eram sempre bons. Jesus é bom. Então, se nos espelharmos em Cristo, nós não teremos maus hábitos, teremos bons hábitos. Se diariamente nos perguntarmos o que Jesus faria no meu lugar, nós não comeríamos besteiras, nós não teríamos apenas 4 horas de sono, por conta de ficar na internet, no celular, ou sei lá o que, vendo televisão. Você teria bons hábitos, de acordar cedo para quê? Para buscar a Deus, não é? Então, analisando isso, se Deus permite o mal para que o poder dele seja em nós aperfeiçoados, no que diz respeito às colheitas naturais, basta que nós venhamos nos corrigir nisso. Jesus era preguiçoso, irmãos? É claro que não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. João, ao concluir o seu evangelho, declara algo surpreendente. Que se fossem escritos os livros de tudo que Jesus fez, ele acreditava que faltaria espaço no mundo para tantos livros que seriam escritos. Jesus fez muito mais do que está revelado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles colocaram apenas exemplos aqui do que Jesus fez. Ele não parava, irmãos. Ia de cidade em cidade, atendia pessoa por pessoa, até entrar à noite adentro. Incrível, irmãos. Em certa ocasião, ele chama os apóstolos para irem para um local deserto para descansarem. Mas a multidão descobre que eles estavam ali, então Jesus desiste das férias. Ontem mesmo, uma pessoa me perguntou: e aí, pastor, quando é que o senhor vai tirar férias? E eu falei: eu nem penso mais nisso. Como que eu vou tirar férias agora, irmãos? Na reta final da igreja, o Senhor prestes a voltar. Vocês acham que eu vou conseguir realmente ficar deitado numa rede balançando, tomando água de coco na beira da praia? Não tem como, irmãos. Vocês acham que realmente eu vou descansar? Então eu falo como meu sogro já dizia: o meu descanso está lá em cima, né? Vamos trabalhar enquanto é dia, a noite vem, está chegando, na qual ninguém mais poderá trabalhar. Então, enquanto é dia e a noite vem, está próxima, irmãos, vamos trabalhar, irmãos. Vamos evangelizar, vamos ganhar vidas para Cristo, porque perto está o Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Não é tempo de ficar parado, irmão. E tem uma coisa interessante, sabe? Perguntaram certa vez para Billy Graham, que nesses últimos dias foi tão comentado porque foi para a glória. Quase que ele chegou ao centenário, né, irmãos? Partiu com 99 anos de vida. Quase que ele chegou ao centenário. E certa vez perguntaram para Billy Graham, você não peca não? E a resposta dele foi: eu não tenho tempo para pecar. Que resposta interessante. Eu não tenho tempo para pecar.
Ou seja, quando nós nos envolvemos com as coisas santas, com a obra de Deus, não resta tempo e nem espaço na nossa mente para o pecado, irmãos. Porque nos enchemos da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, Deus permitiu o mal para quê? Para que nos consertemos. Se a colheita não é natural mais, uma colheita espiritual de pecado, então o que nós devemos saber? Sabemos o que devemos fazer. Devemos nos arrepender e nos convertermos à vontade de Deus. Simples. Simples. Não insista no pecado. Não deixe a sua confissão para o dia seguinte. Você pecou, o Espírito Santo falou ao seu coração, você pecou. Você pecou. O Espírito Santo falou com você. Por exemplo, ontem estava chegando aqui na igreja e dei a seta desde o quebra-mola. Dei a seta de que eu ia virar para a esquerda para estacionar aqui na frente da igreja. Dei a seta e vim. E vinha um carro que passou o quebra-mola atrás de mim. E eu dando a seta. Na hora que eu começo a fazer a curva, o carro quase bate porque ele tentou me ultrapassar. Aí ele parou em cima, deu aquela freada, por pouco não bateu. Por pouco. Minha esposa estava comigo no carro, ela viu isso. Só que eu pequei. Na hora, eu coloquei a cabeça para fora da janela e falei, mas nem dando a seta. Aí entrei e o cara passou gritando, sabe o quê? Você que está errado. Eu que estou errado. Eu vim diminuindo, dando seta, quando finalmente eu vou entrar, ele tenta me passar. Mas aí Deus falou comigo, ele tem razão, você que está errado. Você que está errado de ter falado. Eu não poderia ter colocado a mão para fora e feito um joinha. Ele parou, ele não bateu, ele parou. Feito um joinha, né? Obrigado por ter parado, pelo menos. Que ele poderia não ter parado e ter batido no carro, não é verdade? Então, 1 segundo de distração, a gente peca, irmãos. Aí o Espírito Santo me incomodou, falou, você pecou. Então o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Tenho que confessar, não estou confessando aqui? Outro dia me perguntaram, pastor, eu tenho que confessar para os homens ou para Deus? Eu disse, para Deus. Mas quando a tua confissão edificar a igreja, confesse para os homens. É o que eu estou fazendo agora. Compreende, irmãos? Para a sua edificação. Agora eu já disse, né? Que antes eu pensava que a última etapa da conversão de alguém fosse a carteira, né? O dinheiro. Só quando a pessoa é liberal que ela se converteu realmente. Mas depois eu descobri que não. A última etapa da conversão de alguém é o trânsito. É como ela se comporta atrás de um volante. Porque é impressionante, irmãos. Parece que a gente vira outra pessoa. Que esquecemos que somos de Cristo. Então, que o Senhor me ajude. Que o Senhor também ajude você. Se nós estamos pecando, vamos nos arrepender, irmãos. Confesse o teu pecado. Confesse, eu pequei de novo, confesse de novo. Eu pequei de novo, confesse de novo. Até que vai chegar um momento que você vai ficar tão constrangido, tão envergonhado, que você não vai conseguir mais pecar, irmãos. Não é que você não vai conseguir mais confessar, você tem que confessar. Confessar não é dizer apenas, pai, eu pequei. Não, confessar é dizer o que você fez. Dizer o que você fez. Só quando você diz o que você fez, é que você sente como aquilo é feio, como aquilo é errado. Por isso temos que confessar, irmãos. Para que haja verdadeiro arrependimento, uma contrição, um quebrantamento, irmãos. E tudo isso para a glória de Deus. E finalmente, se o pecado é uma investida maligna, então isso deve nos levar a uma vida de mais consagração, de mais oração, de mais meditação na palavra de Deus. Por exemplo, de domingo para segunda-feira, eu tive um pesadelo horrível.
E o pesadelo era voltado com questões de demônios. Havia uma bruxa no pesadelo, uma coisa horrível, não posso nem mencionar aqui. E aí no final do dia, quando nos reunimos para fazer as nossas orações, eu com minha família, eu falei, irmãos, falei minha família, né? Falei, hoje vamos ter um culto mais completo, vamos fazer uma batalha espiritual aqui hoje. E graças a Deus, aquela opressão foi embora. Agora vejam que interessante, eu tive o pesadelo de domingo para segunda. Quando foi que quase bateram no meu carro? Na segunda de manhã. Coincidência? Não. Com certeza não. Com certeza não. A minha atitude, que eu mesmo estranhei, coincidência? Não. Então, o diabo é claro que ele nos persegue, irmãos. É claro que há demônios querendo atrapalhar o nosso crescimento espiritual, querendo nos trazer sofrimento. Mas se a nossa reação ao sofrimento, se a nossa reação ao espinho na carne, seja ele qual for como a de Paulo, se nós sentirmos prazer. E por que Paulo sentia prazer? Porque ele compreendia que o mal permitido por Deus tinha um propósito. O mal tem um propósito. Assim como ele tem origens, ele também tem um propósito, e apenas um propósito. Se a origem do mal for uma colheita natural, ou uma colheita espiritual, ou uma investida maligna, não importa qual a origem do mal, o propósito é sempre, 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 que sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus nosso Senhor. Sempre. Que venhamos corrigir nossos hábitos, nossas atitudes, tomar cuidado com nossos pensamentos, palavras, ações, que venhamos buscar mais ao Senhor em oração, meditar mais na sua palavra, nos enchermos do Espírito Santo, para que consigamos permanecer de pé no dia mau, como disse o apóstolo Paulo. Porque para cada dia basta o seu mal, mas existem dias em que esse mal é a investida das trevas. E você já deve ter notado uma coisa: a vida geralmente é assim, um tempo de bonança, e depois parece que vem tudo de uma vez só. Quantos já notaram isso? A vida não é assim? Tudo de uma vez só. É assim que o inimigo ele trabalha. E naquele tempo de bonança, ele está esperando você fazer o quê? Você esmorecer na fé, você cultuar menos a Deus, adorando menos ao Senhor, lendo menos a palavra, orando menos. Está tudo bem, né? Para que orar? Está tudo bem, para que orar tanto? Jejuar para quê? Meditar na palavra para quê? E para que ir tanto na igreja? Ah, não precisa, está tudo tão bem. E aí você está se enfraquecendo espiritualmente. E quando você estiver anêmico espiritualmente, aí vem toda aquela investida maligna. Você compreende a importância de estar ouvindo essa palavra? Você compreende a importância de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, ou na sua casa também? A importância de você ter uma vida de oração, de você meditar na palavra de Deus diariamente. É para que você esteja preparado para o dia mau, porque o dia mau, mais cedo ou mais tarde, ele virá. Mas quando ele vier, se você estiver firmado na rocha que é Cristo, e o que é estar firmado na rocha? Não é ter carteirinha de membro de igreja, não é você apenas dizer que é cristão. Estar firmado na rocha, como disse Jesus, é praticar o que você está ouvindo da palavra de Deus. Aquele que pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, deu a tempestade contra aquela casa, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e a casa não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Se você praticar a palavra de Deus, e não há como praticar sem conhecer, você ganhou isso aqui no início do ano, plano de leitura bíblica. Como é que está o seu plano? Está assim, marcado com X igual ao meu? Como é que está o seu plano de leitura? Você está acompanhando o plano? Você está meditando na palavra de Deus? Ou você nem sabe mais aonde está o plano de leitura? Se você não tiver um plano de leitura, irmãos, eu digo isso pela prática, você não lê a Bíblia. Você não lê. Você vai ler de vez em quando. E se você esperar ter vontade de ler a Bíblia, aí é que você não lê mesmo, porque a sua carne não quer ler a Bíblia. A sua carne não quer orar. A sua carne não quer jejuar. A sua carne não quer sequer estar aqui. Ela preferia estar em casa nesse momento, ou em qualquer outro lugar. Mas você está aqui porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus falou ao seu coração: buscai a minha presença. E você correspondeu à voz de Deus. E como Davi você respondeu: a tua presença buscarei, Senhor. Aleluia. Então, amados, quando o mal vier sobre a sua vida, não se esqueça dessa palavra. Independente da origem, lembre-se que o propósito é que você se conserte, é que você mude, é que você melhore, é que você se fortaleça mais no Senhor e na força do seu poder. O Senhor quer levar você a um nível maior de intimidade com Ele. Então, independente do mal que vem sobre a tua vida, primeiramente examine o seu coração e descubra a origem desse mal. Faça como Paulo, ore também 3 vezes. Primeiro, para descobrir se a origem é uma colheita natural. Segunda oração, para você descobrir se a colheita espiritual tem pecado não confessado. Confesse, se arrependa. E em terceiro lugar, se é uma investida maligna. Se tem alguém procurando fazer o mal para você, fazendo obras de macumbaria. No entanto, se como diz o Salmo 91, o Senhor, nosso Deus, se Ele for o teu esconderijo, o teu refúgio, a tua fortaleza, nenhum mal te acontecerá, praga nenhuma chegará à tua tenda, como diz a palavra de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque o Senhor é a tua fortaleza, o teu refúgio. Nele você está. Você habita no esconderijo do Altíssimo. E se você está no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente. Mas se você está longe de Deus, não espere a proteção do Senhor. Mas se você estiver perto dele, você está debaixo da sua sombra. E podem fazer todas as macumbas do mundo, todas as obras de feitiçaria, nada poderá lhe causar mal nenhum. Então sejamos sábios, sejamos prudentes, estejamos todos os dias buscando o reino de Deus e a sua justiça, a prática do bem, do que Cristo nos ensinou, e o mais Ele fará. Amém? Quero convidar você a orar comigo nesse momento, para a glória de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós nos arrependemos de nossos pecados, ó Deus. Mas sabemos que devemos confessá-los a Ti. Por isso, Pai, se há em nós qualquer pecado não confessado, que esteja trazendo consequências de males na nossa vida, leva-nos, ó Senhor, a uma confissão genuína, Senhor, a um arrependimento verdadeiro para a glória do Teu nome. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra que acabou de ser ministrada aqui. Ajuda-nos a compreender, Pai, que se não nos arrependermos de nossos pecados, se não deixarmos a preguiça,
se não deixarmos a intriga, a fofoca, se não deixarmos de nos intrometer na vida dos outros, se não deixarmos a inveja, a ganância, se não deixarmos de ter maus hábitos, Senhor, se não deixarmos o pecado, como podemos esperar algo bom em nossas vidas, Senhor? Pai querido, que isso seja esclarecido em cada um aqui, e que para a Tua glória, Senhor, haja mudança em nós, haja mudança em nós, que nós nunca mais encaremos o mal negativamente, mas que compreendamos que se fomos acometidos de algum mal aos olhos humanos, é porque o Senhor, que é bom, tem um propósito que nós talvez não estejamos compreendendo, mas que na Tua palavra está revelada, Senhor. Está revelado que o propósito é que nós sejamos aperfeiçoados em Cristo, que na fraqueza sejamos aperfeiçoados, que possamos dizer como Paulo: quando estou fraco, então é que sou forte. Porque quando estou fraco, então é que eu faço uma autoanálise, uma introspecção, que eu quebranto o meu coração, que eu me achego à Tua presença, que eu oro mais, que eu medito mais na Tua palavra, que eu Te busco mais. Mas muitos não compreendem isso, Senhor. Então, Pai, eu rogo a Ti que o Senhor abra o entendimento, Pai, para que possamos enxergar o mal como algo bom, não como algo que nós devamos querer na nossa vida, mas como algo que será necessário até que venhamos aprender os Teus caminhos, Senhor. Como disse o salmista: foi-me bom passar pela aflição para que aprendesse os Teus caminhos. Que possamos aprender os Teus caminhos, Senhor, que venhamos nos consertar, Pai, que venhamos Te colocar em primeiro lugar, que venhamos, Senhor, nos revestir do Teu poder, Senhor, para a Tua glória, de Cristo Jesus, que a Tua armadura de poder esteja em nós, ó Pai, para a Tua glória, que os demônios se submetam ao nome de Cristo saindo dos nossos lábios, e para a glória do Teu nome vidas sejam libertas, e o Evangelho seja pregado, e o Teu reino venha se expandir em toda a terra, até que o Senhor venha estabelecê-lo por completo. Pai, queremos cumprir a nossa missão, e por isso oramos, Senhor, e Te pedimos: guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, e ajuda-nos a Te buscar todos os dias, em primeiro lugar, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.